Camões, 500 anos de história e de lenda. Subscrever o Expresso é ter acesso à melhor informação, a uma vasta oferta de conteúdos exclusivos e à opinião de referência. Subscrever o Expresso é tornar-se membro do nosso clube, poder ser voz ativa de uma comunidade informada e beneficiar de vantagens exclusivas. Subscreva o Expresso em expresso.pt/digital. Expresso. Liberdade para pensar. A partir da pergunta como se constrói uma biografia de Camões, reunimos investigadores e especialistas para debater os limites entre a história e a lenda da vida do poeta. As dificuldades em estabelecer dados biográficos seguros, a escassez de documentos e a forma como a figura de Camões foi sendo moldada ao longo dos séculos são pontos em cima da mesa. Com a moderação do historiador João Alves Dias, a conversa conta com a participação da professora Wanda Anastácio e do livreiro e biógrafo Carlos Bobone, autor de uma recente obra sobre Camões. Gravado no auditório da Biblioteca Nacional de Portugal, o episódio revela como Camões se tornou um espelho das inquietações culturais e políticas de diferentes épocas. Vamos ouvir. Esta é a segunda sessão deste mesmo ciclo de debates que foi organizado pela estrutura de missão das comemorações do 5º centenário do nascimento de Luís de Camões. Contou muito em especial com a professora Wanda Anastácio na organização destas mesmas sessões, mas todos nós estamos envolvidos neste ciclo. Houve uma primeira sessão sobre questões mais de memória e de comemorações em torno do Luís de Camões, onde se privilegiou fundamentalmente o tempo que decorre desde, grosso modo, 1880 até aos nossos dias e como é que essas mesmas comemorações acabam, no fundo, por moldar a maneira como nós lemos e entendemos Camões. Embora na próxima sessão, por exemplo, vamos ter uma reflexão sobre o ensino do Camões. Portanto, ao lado das comemorações, a memória também é uma memória que é veiculada pelo próprio ensino. E hoje vamos ter aqui uma discussão precisamente sobre estas tensões entre Camões, em torno de Camões, entre a história e a lenda. Queria dar as boas-vindas a todos, muito em especial ao moderador, o meu querido colega, grande historiador do livro e grande bibliófilo também, João Alves Dias. É uma honra tê-lo aqui. Ele faz parte desta casa, está quase que fundido com as paredes desta mesma casa, vive em parte aqui, tem uma biblioteca gigantesca. Eu às vezes interrogo-me como é que uma pessoa com uma biblioteca tão gigantesca quanto a do professor João Alves Dias o leva a vir diariamente à Biblioteca Nacional. Eu, a uma outra escala, também tinha esse problema, mas agora deixei de ter. Portanto, agora tenho mesmo que viver aqui e votei a minha própria biblioteca ao abandono. E, portanto, eu resolvi esse problema. O professor João Alves Dias não consegue resolver esse problema, tem uma biblioteca gigante em casa, mas passa aqui os dias. Portanto, eu presumo que é à noite que ele consulta a sua própria biblioteca. Não, estou a brincar, mas é mesmo assim. E vamos ter aqui assim uma discussão em que a minha querida colega também, Wanda Anastácio, e o meu amigo, grande livreiro e investigador, dobrado de diferentes funções, o Dr. Carlos Bobone, autor de uma biografia que os próprios camonistas, os próprios especialistas de Camões apreciam. Vai também aqui assim fazer o seu depoimento e vamos procurar transformar esta mesma sessão
Não tem acontecido sempre isso, devo dizer, não é? Nós não temos conseguido transformar estas mesmas sessões em sessões abertas, com a participação do público, com mais perguntas e respostas, e eu sei porquê. É porque os académicos, fundamentalmente os académicos, têm muito dentro de si o modelo da conferência. Chego a um sítio, fui convidado para uma conferência, dou a minha conferência e depois, no final, há 3 minutos para perguntas e respostas, não é? Estamos aqui a tentar, na Biblioteca Nacional, em diferentes planos e com uma programação que agora já é visível e que está acessível na internet, passar para um outro tipo de registro, não é? E procurar ensinar às universidades como é que se debate. Mas não está fácil, não é? Portanto, eu tenho esperança que esta mesma sessão, graças à moderação do professor Alves Dias, possa funcionar aqui assim como uma espécie de ponto de mudança em que mudamos de estilo e fazemos uma sessão mais animada, com mais perguntas e respostas, em lugar de cada pessoa vir aqui assim ler o seu próprio paper. Vamos ver se conseguimos, se calhar com a ajuda do público vamos conseguir com certeza com mais facilidade. Agradeço a vossa participação. Vejam, por favor, a programação da Biblioteca Nacional, que é vasta e variada e de grande qualidade, penso eu, e tenho a palavra ao João. Olá a todos. Trato todos por amigos, porque somos todos amigos do Camões, logo somos todos amigos entre nós. Há uma coisa qualquer que se diz quantos amigos estamos por um clique com estes novos corpos sociais do WhatsApp, não sei o quê, todos de repente somos amigos em 2 vias do Presidente da República, do não sei quantos, do não sei o quê. Aqui somos todos numa via amigos do Camões e obrigada. Saúde. Começo por agradecer ao senhor diretor da Biblioteca Nacional de Portugal o honroso convite com que me distinguiu para estar aqui presente, e depois, começando pelas senhoras, à minha querida colega Wanda Anastácio, ao colega também, porque é colega, Carlos Bobone, agradeço esta participação e, por fim, ao público que nos vai aqui participar connosco. A pergunta que começo é: como se chegou aqui? Não vou falar sobre Camões, todos sabem que é o Camões. Como se chegou aqui? Começo por si, que fez uma biografia de Camões, passo à Wanda, passo ao público e depois vou baralhar isto tudo. Prometo. Então, boa tarde a todos. Agradeço muito à Biblioteca Nacional, ao professor Diogo Ramada Curto, em especial, por me terem convidado para estar aqui. E queria começar, antes de mais nada, por pedir desculpa a todos. Aos camonistas, porque depois de quase 100 anos, ou se calhar até mais, frisar o pouco que sabemos sobre a biografia do Camões e o tanto que podemos fazer sem essa mesma biografia. Eu por lado, fui investigar essa mesma vida de Camões e, em certo sentido, fazer um desserviço a essa causa, no sentido em que vim falar sobre a possibilidade de se fazer ou não uma vida e uma biografia de Camões, e, por outro lado, peço também uma desculpa ao público que, de facto, vai à procura de uma biografia do Camões, porque este livro também não é propriamente isso, é mais uma ideia de em que é que, naquilo que sabemos ou que temos como mais ou menos assente na biografia de Camões, devemos ou podemos desconfiar. Pronto, e o trabalho porque é que eu acho este trabalho minimamente importante? Por 2 razões. Por um lado, legitimamente, acho que a Academia se concentrou menos na questão biográfica do que noutras questões. O raciocínio é certo e é lógico, a ideia de que nós de facto sabemos pouco sobre o Camões, não sabemos assim tanto sobre a sua vida, andamos há 100 anos à volta dos mesmos documentos, mais ou menos, e por isso
a ideia de repisá-los para construir novas hipóteses acaba por ser quase espúria e acaba por ser um terreno muito menos fértil do que o terreno que é o terreno daquilo que verdadeiramente interessa, que é a obra do Camões, não é? E é aquilo que nos une em torno do Camões, é a sua obra, por isso, legitimamente, pega-se muito mais nesse lado. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que este semi-abandono, que nunca é um abandono total, claro, mas o semi-abandono da visão biográfica sobre o Camões leva a que se percam alguns métodos, e os métodos mais rigorosos, na tentativa de olhar para a sua biografia. Vamos ficar aí, vamos deixar falar, se não faz a conferência toda, sim. Vamos deixar falar um pouco a Wanda, vamos perguntar às pessoas o que é que as traz aqui, porque é que vieram, o que é possível. Wanda, a palavra é tua. Então, eu começo por saudar os presentes e, mais uma vez, agradecer à Biblioteca Nacional, na pessoa do seu diretor, o facto de me ter chamado para estar aqui hoje. E gostava de pegar nas palavras do Carlos, se o posso tratar assim. Quando somos todos amigos, portanto, todos... Quando fala de ter, possivelmente, com a sua biografia, ter feito um desserviço à causa. A mim parece-me que não, parece-me que fez um serviço à causa de Camões. Faz falta uma biografia de Camões. As últimas tentativas de fazer uma biografia extensa, cuidada, são muito antigas e estão bastante desatualizadas em relação, não tanto aos documentos que conhecemos, porque esses são sempre os mesmos, mas à maneira de os interrogar. E de facto, ele enfrentou, e nesse aspecto acho que, além de ser um livro muitíssimo, com uma escrita muito bonita, muitíssimo agradável de ler, e portanto isso para os presentes eu gostaria de sublinhar, enfrenta duas questões que são, do meu ponto de vista, insolúveis. Camões põe dois problemas sem solução. Um que é um problema biográfico, que é, sabemos muito pouco, tudo o resto são conjecturas. É evidente que as conjecturas podem ser feitas de maneira mais racional, de maneira mais informada em relação à época, de maneira mais informada em relação aos círculos em que provavelmente Camões se moveu. E o outro problema insolúvel tem a ver também com o corpus das obras que Camões poderá ter escrito. Se temos uma certeza bastante, vamos dizer, sólida de que terá escrito os Lusíadas, e pelo menos duas das peças de teatro, falo das que aparecem impressas na coletânea dos autos de António Prestes, o Filodemo e os Anfitriões. Já a terceira peça, por exemplo, que aparece muito convenientemente pela primeira vez em 1645, saída mais ou menos do nada, já põe algumas questões de atribuição, ou pode pôr, e do ponto de vista da lírica, também se navega em grande incerteza, porque se os contemporâneos atribuíram alguns poemas a Camões, se as primeiras edições apresentam como certas, a verdade é que temos muita dificuldade em saber. Portanto, a grande coragem aqui do Carlos, acho que foi enfrentar estas duas questões e, em vez de querer construir uma biografia tradicional, nasceu, fez estes feitos e morreu, consegue criar um texto que é muito interessante de ler, com uma certa, criando expectativa no leitor e questionando permanentemente a veracidade ou a fidedignidade das informações que chegaram até nós. E isso é uma novidade em relação às biografias anteriores. O que é que eu teria a dizer? Se calhar, ele sendo formado em filosofia e eu sendo formado em literatura, quando começamos a falar da poesia, se calhar vemos coisas diferentes. Se calhar quando ele fala de Petrarca vê uma coisa, quando eu falo de Petrarca vejo outra, ou quando penso em Petrarca vejo outra. Quando ele fala da rima, que tem umas páginas lindíssimas acerca da rima, do que é a rima, de como é que surge a rima,
qual é o efeito da rima. A minha visão enquanto estudiosa da literatura vai até um bocado mais tarde e tropeça ali nos poetas do século XVIII que achavam que a rima era o zum-zum dos consoantes, uma maneira fácil de chamar a atenção do leitor para o som e encher-lhe o ouvido com ruído. E, portanto, digamos que o debate, se calhar, para mim, pôr-se a esse nível. Uma outra questão também, que penso que também é debatível e que tem a ver com a maneira como lê não só a apropriação que faz Camões da tradição italiana, portanto, das formas de Petrarca que Petrarca cristaliza, estou a falar do soneto, da balada, também da sestina, mas cristaliza a partir de uma tradição anterior, de que Carlos Bobone também fala, e sobretudo do problema que esta gente tem, estou a falar das pessoas do final do século XV e do século XVI, que querem olhar para a antiguidade e trazer os saberes da antiguidade, que consideram que é a fonte de todo o saber, para o seu tempo. E foi assim que chegaste a Camões? E foi assim que cheguei a Camões. E o problema, ou seja, o que é que eu gostaria de introduzir aqui? A cristianização desses saberes, a que talvez Carlos Bobone pudesse, talvez num debate, dar um bocadinho mais de relevo, porque de facto o que também acontece em Petrarca e também acontece nas redondilhas sobre os rios que vão de Camões é um desenho de um itinerário espiritual que vai do amor humano para o amor divino, ou que procura de uma experiência terrena chegar a uma experiência do transcendente. Isso e outra questão também ligada com o cristianismo, e que é o drama do ser humano tal como aparece em Petrarca e que aparece em Camões. Não quero falar muito mais do que isto, mas queria chamar a atenção para este aspecto, porque Camões é o único que fala disto, dos outros contos que se compara com os outros poetas da mesma geração. Já te vou picar nisso. Então eu vou lançar mais um desafio. Tem ali uma cara de Camões que qualquer miúdo da escola identifica como Luís de Camões. Será verdadeira? Será que Camões era mesmo cego de um olho? Gostaria de ouvir os meus colegas da mesa sobre isso. E quando é que se inventou que Camões era cego de um olho? Quer dizer, o conhecimento que nós temos é dado pela famosa passagem do fogo e da aspa de Marte, que terá batido na cara dele, não é? Figurativo ou real? Ele andou mesmo no Mediterrâneo? Só estou a fazer questões. É o meu papel. Sim, é esse o grande problema da ideia de uma biografia de Camões, não é? É nós tentarmos ver naquilo que são, na maior parte dos casos, indícios, quais é que são de facto os que pesam mais. Neste caso, nós temos vários, temos nas anedotas do Lund, temos referências a isso, temos estas referências, temos vários casos. Há outros casos de outras situações em que os sinais são contraditórios. Por exemplo, no caso da presença em Macau, no caso do tio... sim, exatamente. O Ceuta, neste caso. Perdido a vista ou não. Exatamente. Mesmo o tio Cancelário, tudo isso, quer dizer, a biografia de Camões está construída à volta de uma série de indícios que em muitos casos são frágeis e que aquilo que nós temos de ver temos de pesar quais é que são realmente significativos a ponto de nós considerarmos que já não podemos dizer que as coisas se passaram de outra maneira. Mas o que me parece importante que as pessoas que leem Camões e se interessam pela sua biografia tenham esta consciência, que estamos quase sempre a falar de indícios de que, para que é preciso olhar com este cuidado. Pronto, há uma verdade que se diz, passo-te já a palavra, que uma mentira tantas vezes repetida passa a ser uma verdade. Diz, Wanda. Sim, o Carlos falou agora de uma das anedotas camonianas. As anedotas, há dois, para quem não tem muita familiaridade com isto,
com esta questão das anedotas camonianas, existem duas coleções, 2 manuscritos, um que está na Torre de Tombo, outro que está aqui na Biblioteca Nacional, que recolheram anedotas, ou seja, pequeninas histórias, ditos, um pouco como as anedotas do Bocage, que também, enfim, e que são, na verdade, são apócrifos, eram histórias que corriam na corte e que foram transcritas, então, e que aparecem nesses 2. Portanto, a sua fidedignidade é muito relativa. Mas nessas anedotas ele não aparece propriamente como cego de um olho, aparece como zarolho, ou vesgo, ou assim uma coisa. Portanto, agora, em relação ao olho, que eu não sei se é um pormenor muito importante, mas permite-nos fazer uma ligação com outro aspecto que o Carlos também menciona de passagem, e que é, na ausência de dados concretos, a biografia de Camões transforma-se numa espécie de tela em branco onde é possível pintar. E alguns lugares comuns de outras épocas, de outras biografias, ficam bem nessa tela em branco. Homero era cego e a partir daí cria-se aquela ideia de que quem não vê com os olhos do corpo consegue ver com os do espírito, consegue ver mais longe do que aqueles que simplesmente veem com a vista normal. Então, eu penso que a história do olho acaba por atrair à sua volta toda um cluster, como se diz agora, de sentidos que ultrapassam a história do olho cego. Do manuscrito salvanado. Como, exatamente, como o naufrágio e aquela ideia de que Camões nadava com uma mão e salvava os Lusíadas com a outra, que nós, sabendo que ainda não tinha sido inventado o plástico, não é? É um bocadinho difícil de encontrar a verosimilhança disto, mas a verdade é que também existia uma historieta clássica de que César também tinha salvo os seus comentários de um naufrágio. E até que ponto muitos destes pequenos lugares comuns que aparecem nas biografias camonianas não são uma tentativa de compor um herói clássico, uma imagem de um escritor que é o porta-voz de qualquer coisa que o ultrapassa, também vale a pena pensar. E que o Carlos também menciona. Ou que às vezes até podem ser tiradas, não da antiguidade, mas até da própria obra do Camões. Um exemplo muito óbvio é na questão dos amores de Camões, que o podiam ter degradado ou levado a sair de algum lado. Dizer, aquilo é a história relacionada com o Perdigão perdeu a pena. É a mesma coisa, não é? Tudo isso pode de alguma maneira vir desta passagem da própria obra para a biografia de Camões. Contudo, parece-me que no caso dos amores e desta busca incessante das amadas de Camões, que se passou durante todo o século XIX, que esteve obcecado em encontrar as amadas de Camões, penso que é uma questão que interessou uma determinada época. Não é? Parece-me que no século XVI ou no XVII os primeiros biógrafos não estão assim tão preocupados com quem é que ele amava. Parece-me que o século XIX está a ler de maneira literal poemas que se calhar não estão a falar de verdadeiras amadas, não é? É um pouco também a maneira como se leu Petrarca e se andou à procura no século XIX de uma senhora que tinha que existir, de uma Laura, que depois se encontra uma Laura de Noves, que teria sido ela a Laura de Petrarca. Se nós lermos realmente o Canzoniere, ou seja, a coletânea de poemas de Petrarca, Laura pode ser uma mulher e pode não ser, na verdade não é de mulheres que se trata. Laura é o lauro, ou seja, o loureiro. Laura é também a coroa de louros, exatamente porque o seu nome evoca a folha, o loureiro, e a folha do loureiro é aquela que coroa o poeta para a eternidade. É também, Laura joga com o nome de Lária, a brisa que passa e que também inspira o poeta. Portanto, o que me parece é que a posteridade, sobretudo no século XIX, leu os poetas desta época com uma literariedade que se calhar não era a maneira como eles escreveram, não era assim que estavam a pensar,
e se calhar estava a reduzir, não é? A reduzir as camadas de sentido que os poemas se calhar tinham. Todos nós conhecemos uma santa famosa que até está representada em imagem, Santa Filomena, em 2 igrejas do Chiado, e que, segundo os melhores especialistas, Filomena não quer dizer, não é um nome de santa, e que a santa nem sequer existiu, como todas as outras muitas santas. E posso-vos dar uma experiência. Na Biblioteca Nacional, todos os anos, eu tiro livros que não são meus do ficheiro, porque há um João Alves Dias, do Porto, que publica umas quantas coisas de história e que eu fui alertado e deixei de assinar com João Alves Dias e passei a assinar com João José Alves Dias para distinguir, mas já ia tarde, porque filho do nosso professor, minha e do Diogo, Joel Serrão, veio ter comigo e diz: meu pai deu-te os parabéns pelo livro que acabaste de publicar no Porto. E disse: não publiquei. É teu. O meu pai diz que tu é que tens vergonha, mas o livro é bom, não queres te assumir. Não é meu. Então, a partir daí, comecei a tirar. Isto acontece hoje. Todos, talvez todos, têm consciência que há 3 Luís Vaz de Camões no século XVI. 3. Com 3 famílias distintas, ao mesmo tempo, que baralha a história. Portanto, o mais engraçado de tudo, e só para lançar a confusão no meio disto tudo, os documentos que se referem ao poeta, e que nós não temos dúvidas, nunca põem o nome Vaz. Luís de Camões. É o de Tença, é o Privilégio dos Lusíadas e é os 4 poemas publicados em 2 num livro e 2 no outro. As pessoas dizem que é só um. Eu digo 2, no livro antes dos Lusíadas e outro livro depois dos Lusíadas, outros 2, com o nome de Luís de Camões. E o Diogo do Couto, quando encontra e diz que é o poeta, não diz que é o Luís Vaz, é o Luís de Camões o poeta. Portanto, no meio desta confusão toda, podemos estar a misturar várias biografias. Aliás, uma pergunta: porquê é que estamos este ano, próximo ano, a festejar Camões? Por um documento que não existe. É verdade, é um documento que o Faria e Sousa terá visto, não é? E pronto, por uma série de caminhos mais ínvios, vai-se confirmando a possibilidade de haver esse documento, mesmo que ele, na altura, em Madrid, quer dizer, dificilmente o tivesse visto, que está relacionado com a embarcação do Camões para a Índia. Agora, de facto, esta questão do ano do nascimento de Camões traz vários problemas, porque não só está relacionada com o próprio nascimento do Camões, mas há uma série de teses que se escoram depois nisso mesmo. Por exemplo, o lugar de nascimento de Camões é uma coisa que depende também do ano em que ele nasceu. Saiu agora, por exemplo, um livro em que fala da hipótese de Camões ter nascido em Santarém. Essa hipótese ganha força com a ideia de que o Camões teria nascido em 24 ou 25, porque... Mas porquê essa data? O teu poema não diz... O poema que tu citas e que toda a gente cita não diz isso. Sim, porque o Faria e Sousa... Não diz isso. É só Faria e Sousa. Diz lá. Diz em 1550 que ele teria 25 anos. Sim, mas não é isso. O poema do Eclipse. Sim. Não diz isso. Não diz. Não se refere que é do dia de nascimento dele. Não. O dia de nascimento propriamente dito. As pessoas vão buscar esse dia exatamente por causa do eclipse. Não, mas o poema sim. Não diz. Eu, por acaso, marquei aqui. Não, sim, eu estava a falar ainda da questão do ano, que é anterior. Mas antes dizia-se que era 1517, sim. Sim, dizia-se que era 1517, depois de 24, 25, ou seja, mesmo este 24, 25, tem umas certas dúvidas, e então a questão do ano, que quer dizer, no fundo,
depende de uma coisa que me parece obviamente figurada, não é? No dia em que eu nasci, morei pressa e que é sobre a escuridão do dia. No dia que o outro nascer, outro que nascer, o outro Camões nascer, não é eu. Sim, quer dizer, parece-me uma coisa... A Wanda queria dizer qualquer coisa e depois pergunto se quer intervir. E o Diogo também pode intervir. Então, eu gostava de dizer uma coisa que é o seguinte. Esse documento de que fala Faria Sousa, ele diz que viu na Casa da Índia um documento em que... Um rol, sim. Um rol de gente, dizendo que apareceu um jovem que se chamava Luís de Camões e Vaz de Camões e que, em 1550, teria 25 anos. Uma das coisas engraçadas desse documento, não só porque ele diz que viu, o documento perdeu-se e só o Faria Sousa viu e transcreveu. Podemos achar que... podemos confiar. Fica-nos sempre bem. Mas também podemos não confiar porque realmente o documento não existe. O mesmo documento é mencionado pelo Visconde de Joromanha. Exatamente. E citado, mas tem uma redação diferente. O Joromanha não viu também o documento, mas faz uma citação a dizer que o jovem em 1550 também tinha 25 anos, mas acrescenta que era barba e ruivo e que também, quer dizer, uma série de pormenores que, onde é que ele foi buscar, ainda estamos para saber. Sim. Provavelmente às emendas de Dom Flamínio. Portanto, quanto à autenticidade do documento, estamos conversados. Posso só dizer, além disso, é um número redondo. E todos os documentos nesta época que se falam para as idades são sempre números redondos. Exatamente. Quer dizer, em todas as profissões. Em todas as profissões. Os próprios pessoas na Inquisição dizem tenho de 23 para 25 anos, pouco mais ou menos. Tenho não sei quê para não sei quê, pouco mais ou menos. A ponto que se pode dizer QB, como e de sal QB. O que é o QB? É o que a pessoa quiser. Desculpa, Wanda, continua. Pronto, então essa é uma questão, portanto isto lança ainda mais dúvidas quanto à autenticidade do documento. No século XIX há um senhor que fala do mesmo documento com uma outra redação que não está na redação inicial, de que no século XVII foi transcrita por Faria Sousa. Nenhum deles apresenta o documento. E depois, o ano do nascimento de Camões e o dia do nascimento tem sofrido várias alterações. E eu penso que a alteração que a mim acho mais interessante e toda a reflexão sobre a maneira como aparece o dia de Camões e o ano em que teria nascido Camões como de 1524 é que acontece com Teófilo Braga. Porque Teófilo Braga consegue que o dia 24 de fevereiro seja feriado nacional em 1924. Ele até já tinha morrido quando o feriado, mas aquilo é aprovado no Parlamento. É uma coisa que vem na sequência de um momento de aproximação entre Portugal e o Brasil, porque tinha acabado de ser o centenário da independência do Brasil em 1922, tinha acabado de acontecer a travessia do Atlântico Norte, que tinha sido celebrada no Rio de Janeiro em apoteose, e todas as celebrações do ano de 1924, à conta de conseguir criar um feriado nacional e estabelecer uma data fixa para o nascimento de Camões, serviram a objetivos que tinham que ver com a política, a afirmação da luso-brasilidade, se quisermos, e está na origem da criação da Cátedra de Estudos Camonianos, que é apresentada como resultado ou como meio de instituir uma ciência nova, que era a camonologia. Antes desta altura não se fala em estudos camonianos. E, portanto, lá está o meu problema da formação profissional de literatura, é que se cria uma nova disciplina dentro dos estudos literários, que são os estudos camonianos, à conta deste mito ou desta recriação, vamos dizer, imaginária, de uma atribuição de uma data, da data de 1524 ao nascimento de Camões. Portanto, é engraçado que na mesma época, se formos ver os jornais, Carolina Michaelis, que ainda está viva, e Sousa Viterbi, há uma série de gente que vem para os jornais dizer
que não há nenhuma base científica. Como é que os políticos fizeram uma data, vão fazer agora um feriado sem base científica nenhuma, etc. Mas lá está, estamos entre a história e a lenda, as lendas têm que ter uma utilidade prática. E naquela altura claramente tinham. Bom, então temos problemas. Não sabemos quando Camões nasceu. O Carlos já aflorou aqui que não sabemos aonde, localidade, ele nasceu. Já falei que havia 3 famílias com Luís Vaz de Camões. E quando morreu? Todos dizem, morreu 10 de junho de 1580. Será verdade? Ou foi mais um dos mitos criados para dizer mal dos nossos vizinhos castelhanos, que ele queria dizer que morria com a pátria? Gostaria de vos ouvir. O Carlos tem essa questão até muito bem documentada na biografia. A data de 1580 resulta de um cálculo feito a partir de um dos documentos relativos à Tensa, que foi concedida por Dom Sebastião a Camões pelo facto de ter escrito os Lusíadas. Portanto, ele, em 1572, quando os Lusíadas são publicados, tem uma recompensa com um texto que nos deixa algumas dúvidas se Dom Sebastião alguma vez tenha lido os Lusíadas, porque diz que é pelos feitos e pelo livro que me escreveu das coisas da Índia. Podia ser qualquer coisa, não é? Bom, mas isto talvez esteja a ser um bocado irónico. Pode até ser outro. Até podia ser outro. Mas depois nós temos as datas na Tensa e temos também... a Tensa era por 3 anos, depois é renovável. Depois, quando Camões morre, a mãe passa a receber uma parte... E a mãe? Pergunto, e a mãe? Acho que não é. A ser madrasta. Bom, também pode ser. Isso é a tese do histórico. Pronto. Mas então vamos lá para a data. Sim. Só estou a tentar baralhar. Se calhar não era mãe, mas recebe então a parte da Tensa. E, portanto, 1580 é um cálculo feito a partir do debate. Contudo, há um grande admirador de Camões que, alguns anos depois de Camões ter morrido, que era Dom Gonçalo Coutinho, manda fazer um monumento, um túmulo condigno, que entretanto já não temos, porque estava na famosa igreja de Santana que ruiu com o terremoto, portanto não temos essa evidência. E nesse túmulo está a data de 1579. E aqui a questão é, podemos partir do princípio que o Dom Gonçalo Coutinho se enganou, porque ele afinal até estava a mandar pôr lá a lápide bastante tempo depois de Camões ter morrido. Mas a questão... 15 anos. Não é assim tanto tempo. Não é assim tanto tempo. Mas é muito mais bonito que seja em 1580. Porque 1580 é o quê? É a Batalha de Lisboa. É a tomada de posse, o juramento de Filipe II de Espanha, I de Portugal nas Cortes de Tomar. Não esquecer que é em Tomar, porque em Lisboa ainda andava toda a gente atralitada, passa a expressão, porque senão seria em Lisboa. E, portanto, também pode dar origem àquela ideia de que o poeta nacional, não é? Não só morre na pátria, mas com ela. Que foi uma frase que ficou para a posteridade. E lá estamos a falar do Camões entre a história e a lenda, pois 1580, esta data, está ali naquela fronteira entre a história e a lenda. Posso fazer só aqui um parênteses? Quando morreu o Sidónio Pais, o diretor do Diário de Notícias publicou, primeira página do Diário de Notícias, morreu o presidente que disse, portanto, morre bem, salvem a pátria. Eram as últimas palavras de Sidónio Pais. Está escrito no Diário de Notícias do dia seguinte à morte de Sidónio Pais. Passado 25 anos, o mesmo diretor diz: essas palavras foram inventadas por mim. Porque as palavras que ele disse foi: não me apertem rapazes. Não me apertem rapazes, não ficava bonito na mão, na voz de um presidente que tinha acabado de ser assassinado e que os militares o estavam a agarrar, a apertar. Ele disse: não me apertem rapazes. É mais credível, não é? Para um médico é mais credível. Não, morre bem, salvem a pátria. Estou só a brincar, voltemos ao Camões.
Quer dizer, apesar de tudo, os documentos da Tensa dão-nos um elemento que é raro na questão do Camões, que é o dia 10 de junho, e de facto ficamos a saber quando é que o Camões morreu. Agora, depois, a questão de 1580, 1579, leva-nos também para este lado da relação entre o Camões e Espanha e a União das Coroas, que é também um lado interessante, porque o que é interessante na ideia da lenda do Camões? Dizer, claro que de um ponto de vista histórico nós tendemos a torcer o nariz à lenda e a querer procurar a verdade dos factos, mas as lendas de alguma maneira dão-nos muito sobre a percepção que os vários tempos foram tendo do poeta e do seu próprio tempo, e nesse sentido a ideia de ligar a morte de Camões à morte da pátria leva-nos para uma ideia da recepção do Camões como um poeta patriótico que não é uma ideia muito óbvia, não só porque ao longo do século XVII o Camões em Espanha é admiradíssimo, e isso é uma coisa que é engraçada de ver e que ajuda também a perceber a ideia de Lusíadas e mesmo a ideia de nação, nação no sentido antigo do termo, da maneira como seria percebido este território de Portugal dentro do contexto da Península Ibérica, mas também para a própria ideia do Camões sobre os Lusíadas. Quer dizer, nós pensarmos nos Lusíadas como um poema sobre Portugal, ou que está relacionado de alguma maneira com uma espécie de retrato de Portugal, eu acho que é uma maneira muito incompleta de olhar para os Lusíadas, por exemplo. Mas talvez tenha eu acho que o Carlos toca aqui num ponto importante, que é quando é que terá começado essa associação? Sim. E eu penso que começa exatamente no século XVII. Sim. Começa, não é? Não é por acaso que Filipe II manda traduzir os Lusíadas em 1580. Há duas traduções, uma que é encomendada a Alcalá de Henares à Universidade e a outra na Universidade de Salamanca. E nessas traduções ele aparece como um representante de uma cultura. E depois também não é por acaso que as primeiras biografias são escritas durante o século XVII, portanto, em plena monarquia dual. É como se este reino precisasse de um representante, ou precisasse de uma entidade simbólica que o representasse. E finalmente, eu não resisto, porque eu até trouxe isto escrito, há uma pequena história que o segundo biógrafo de Camões, que é o Manuel Severino de Faria, escreve em 1624, que diz o seguinte: referem muitos fidalgos daquele tempo que, quando sucedeu neste reino o rei Dom Filipe o Prudente, depois de chegar a Lisboa, este rei mandou fazer diligência por Luís de Camões, quer dizer, mandou chamá-lo. E sabendo que era falecido, mostrara disso sentimento, porque desejava de o ver por sua fama e fazer-lhe mercê. É como se fosse a figura representante da identidade portuguesa e, ao mesmo tempo, que o próprio invasor, que chamemos-lhe assim, ou conquistador, precisaria daquela figura para se sentir que tinha chegado, não é? Ou que tinha conseguido unir as duas coroas finalmente. João, posso dizer aqui, eu gostava de fazer aqui um bocadinho o ponto da situação, porque me parece esta sessão muito interessante, não é?
Em primeiro lugar, porque existiu aqui uma atitude, digamos, dubitativa, em que o questionamento tanto da vida como da obra passou por todos os intervenientes, não é? Pelo Carlos Bobone, pelo João Alves Dias e pela Wanda Anastácio. As dúvidas que existem, conforme a Wanda Anastácio disse, as dúvidas que existem relativamente à vida, elas existem também em relação à obra. E, portanto, não se trata apenas de dizer que é a lenda ou é a memória posterior que constrói uma espécie de um manto em relação à realidade que é constituída pela vida e pela obra, é a própria interrogação sobre a vida e sobre a obra que pode ser posta em causa, embora eu saiba que o João Alves Dias sabe muitas coisas que não estão contidas nas biografias acabadas de publicar e que têm uma base documental com certeza segura. A forma que nós temos, ou a forma que, do ponto de vista histórico, existe para resolver estes problemas acerca das dúvidas existentes individualmente, é quando se consegue remeter para os quadros mais alargados, para as estruturas, para as condições de possibilidade, para utilizar aqui palavras caras, em que o indivíduo, neste caso o Camões, viveu e nas quais escreveu. Portanto, nos quadros em que escreveu, nos quadros em que viveu, se nós conseguirmos perceber quais é que são esses quadros, quais é que são os limites desses mesmos quadros, nós poderemos, de certa forma, afinar rigorosamente o nosso conhecimento sobre os próprios indivíduos. Se não existem mais documentos, nós temos que remeter justamente para esses mesmos quadros. E esse trabalho tem sido feito. Por exemplo, a hipótese avançada pelo Jorge de Sena acerca da influência de determinadas correntes religiosas místicas no Camões, não é? Se Camões teria ou não teria sido um alumbrado, foi rebatida pelo Vítor Aguiar e Silva de uma forma que me parece ser bastante rigorosa, justamente porque apelou à impossibilidade do próprio Camões ter sido um alumbrado conforme o Jorge de Sena tinha colocado, pelo menos como hipótese. Não é? Segundo problema que temos aqui e que também foi referido, que é a questão da autobiografia. O que é uma autobiografia no interior de uma sociedade confessional, como era a sociedade quinhentista? Quer dizer, onde nós gostávamos, não é, de ter e de dispor de um conjunto de autobiografias do século XVI, mas ou do século XVII, não é? Mas aonde é que elas existem em abundância, quando elas próprias, à luz, digamos, de um credo confessional, são elas próprias alvo de uma enorme vigilância, alvo de uma enorme repressão até, de um ponto de vista religioso e de um ponto de vista moral. Sabe-se que terão existido em série e em quantidade, lendo os manuais de confissão, por exemplo, terão existido rolos de pecados escritos individualmente. Era um convite, digamos assim, que no interior de uma sociedade confessional teria existido. Mas os traços, os elementos que temos, os resultados desse mesmo espírito confessional, à luz, digamos, de um catolicismo e de determinados graus de ortodoxia, falham completamente. Portanto, a ideia de que é na obra que encontramos, e é a partir dessa mesma obra que nós podemos recriar, numa obra literária, numa obra poética, essas mesmas formas de autobiografia, esbarra com este condicionamento, que é um condicionamento, eu diria, estrutural, de um quadro mais estrutural. Terceiro ponto que aqui existe e que foi pouco referido, pelo menos à luz do entendimento das biografias sobre o Camões, a tensão entre o alto e o baixo, isto é, aonde colocar o Camões de um ponto de vista social.
colocámo-lo junto das damas do palácio, colocámo-lo próximo dos meios cortesãos, ou colocamos como podem dar a entender determinadas passagens das próprias cartas, nos círculos da Boémia e da arruaça, digamos assim, mais conotados com ambientes populares. Quarto e último aspecto, quando se fala aqui de patriotismo, e do possível patriotismo no interior, sobretudo dos próprios Lusíadas, nós não nos podemos esquecer que este mesmo patriotismo, e que o próprio poema, como aliás foi aqui referido, é um poema que fala acerca do Império, fala acerca da expansão imperial, fala acerca das armas e dos barões assinalados, fala acerca da guerra. E é como o discurso, digamos assim, da guerra que, em primeiro lugar, os próprios Lusíadas, mais até do que como um discurso, digamos assim, que apela à própria pátria, tem de ser visto, não é? E é essa expansão, digamos assim, imperial que importa recolocar também no próprio itinerário e na própria obra do Camões. Só eram estes os 4 pontos que eu queria aqui assim sublinhar. Diz, Carlos, queres dizer qualquer coisa? Queria só dizer uma coisa rápida, que junta aqui 2 aspectos, que é sobre a questão das várias famílias de Camões e também relacionado com isto que estávamos que o professor Diogo Ramada Curto estava a dizer sobre a biografia. O facto de nós não termos documentos que nos levem a dar passos maiores sobre a biografia de Camões levou muitas vezes a um abandono dessa mesma biografia. O que acontece é que nós podemos não ter elementos para ir mais longe, mas às vezes temos elementos para refutar algumas das coisas que se dizem. E um caso muito claro está na família de Camões. De facto, nós nas primeiras biografias vemos como vinda da Galiza e de um cavaleiro poeta que seria um Vasco Pérez de Camões. Ora, isso de facto já está rejeitado pelo Pinto Loureiro desde pelo menos os anos 30, e está com certeza, quer dizer, a genealogia é bem feita a partir de uma quinta, que é a Quinta de Lourdemão, onde de facto se vê que a genealogia não pode ser como apunham os primeiros biógrafos. Mas a verdade é que nós continuamos 70 anos, quase 100 anos depois de Pinto Loureiro, a pôr o Camões como vindo da Galiza, tudo isso, quer dizer, esta ideia, este abandono de um estudo biográfico de Camões pode levar a isto, a um certo desleixo na própria maneira de olhar para aquilo que vai sendo apresentado como novo sobre o Camões e que traz este problema. Quanto à questão do Império, eu acho que há um lado muito interessante nos Lusíadas que sobressai quando nós o comparamos e vemos o perto que ele está com a Eneida. A Eneida, nós pensamos na Eneida e não pensamos na Eneida como um livro sobre troianos, não é? Quer dizer, aquilo é um livro sobre Roma. Num paralelo, os Lusíadas não seriam também propriamente sobre portugueses, seria sobre o Oriente, não é? Sobre aquele mundo. E eu acho que isto é um lado importante de... Então vamos colocar a questão. Camões coloca o Vasco da Gama a contar a história de Portugal. E por isso a escreve. E, portanto, é preciso pensar se é uma história do Oriente ou se é uma história para contar a orientais sobre o reino de Portugal. E já agora, o porquê o nome de Lusíadas. Quer dizer alguma coisa? Sim, pode ser. Quer dizer, da mesma maneira que o Enéas também conta a Dido a história dos troianos e toda aquela viagem que eles fizeram, não é? A ideia é... Eu acho que o exercício feito para o rei de Melinde é um exercício de mostrar o que aí vem, não é? Quer dizer,
como depois a seguir no campo de 10º também põe a ninfa a contar o que é que as conquistas que vêm depois, não é? E o Paulo da Gama no episódio das bandeiras a contar mais uma série de, quer dizer, tudo isso está relacionado com, quer dizer, o que aí vem no Oriente. Eu concordo com o Carlos, acho que cada narrativa vai contar uma história e tem um efeito poliédrico em relação à visão do que é a história de Portugal, a história da presença dos portugueses no Oriente e assim por diante. Queria só, em relação a responder um bocado a alguns dos aspectos de que falou o professor Diogo. Há uma questão que penso que o Carlos também, na sua biografia, também discute, que é a dificuldade de situar socialmente Camões. Ele era fidalgo, era moço de fidalgo. O que é que quer dizer ser um moço de fidalgo? Em que zona da sociedade, numa sociedade hierarquizada como era a do século XVI, se consegue colocar? A resposta não é muito fácil, mas o que realmente me parece que é um erro fundamental é pensar que a pessoa, porque frequenta meios cortesãos, não pode frequentar a boémia, e porque vai à corte não pode conhecer as prostitutas do mal cozinhado. É chato dizer isto, mas a verdade é que as pessoas circulam por ambientes, circulavam no século XVI como circulavam no século XIX, como se calhar circulam hoje. Nem toda a gente que vai à igreja tem que ser padre, e, portanto, Camões, se calhar, não temos que fazer dele nem identificá-lo com o discurso das cartas, se calhar nem apenas identificá-lo com o discurso dos Lusíadas, nem identificá-lo apenas com a lírica, porque são discursos diferentes que falam sobre aspectos diferentes da realidade e visões diferentes que o mesmo indivíduo pode ter sobre a realidade. E há uma coisa que é extremamente esquecida, uma parte da obra que é muito esquecida, que é o teatro. E o teatro de Camões, ao contrário, que já sei que há muitos camonistas que acham que é uma produção de segunda categoria, olhado com atenção, exatamente porque o teatro põe em cena vários personagens, nós encontramos ainda uma visão mais diversificada do que é a realidade do século XVI. Porque cada personagem e cada categoria social de personagens, porque aí sim no teatro nós vamos ter personagens tipos, os que encarnam os nobres, os que encarnam os criados, os que encarnam as mulheres, e vamos encontrar talvez uma visão ainda mais diversificada e que nos mostra que se calhar a leitura que se costuma fazer simplifica demasiadamente e tenta categorizar e encaixar em quadradinhos uma personalidade que extravasa de tudo isso. Bom, é evidente que aqui a minha colega Wanda é especialista e tem um livro amoroso, bonito, que me encantou, que eu comprei, devo dizer, mais pelo aspecto do gosto do livro do que pelo conteúdo, que conhecia de outras maneiras, e o livro tinha desde o papel vegetal a toda uma beleza como livro. Acho que o bibliófilo é um amante do livro. Eu chego a comprar livros em turco sem saber turco, só pela beleza do livro, porque fico apaixonado pelo livro. Agora... E era o Teatro de Camões. Era o Teatro de Camões. Portanto, tal e qual como o Teatro de Camões, há o problema das cartas de Camões, até que ponto é que são ou não são construídas para encaixar lá o Camões. Eu acredito pouco na fidedignidade das cartas, mas é um problema pessoal. Acho que sim. E tu? Eu também não sou o maior crente nelas, até pelo estilo, quer dizer, aquilo destoa de uma maneira do que nós conhecemos do Camões que é difícil, de facto, acreditar nelas. E, na verdade, nós também não temos nenhuma... Todos os problemas de fiabilidade que há com a lírica, há também com as cartas, não é? E muitas vezes não são postos da mesma maneira, embora de facto seja difícil acreditar nelas. Talvez o público não tenha consciência
que a obra de Camões, desde o 16 ao 19, duplicou, e depois foi tirando e tirando e tirando, desceu, subiu, desceu, e hoje aqueles poemas que todos nós dizemos é Camões, os especialistas dizem não é Camões, talvez seja Camões, talvez não sei quantos, outros são Diogo Bernardes, outros são não sei quê, e há muitos especialistas que chegam a aventar a hipótese que metade não seja mesmo ou mais, senão de uma figura que se construiu com o nome Luís de Camões. Que é engraçado, é dos poucos, não é o único, mas é dos poucos livros publicados no século XVI que não tem, os Lusíadas, nenhum poema encomiástico. Nenhum. Não há ninguém que diga eu conheço Luís de Camões, eu louvo Luís de Camões. A Wanda tinha aqui vários poemas desses para falar. Os Lusíadas não têm. É uma das minhas grandes interrogações da história. Porquê é que não tem? Porquê é que, sendo, como se diz, e o Diogo de Couto, o poeta, o mais famoso de todos, os Andrades e os outros, os Bernardes, etc., teriam inveja a ponto de o matar em vida? Acontece. E eu sei, por experiência própria, ser assassinado em vida é ótimo. Portanto, são questões. Mas a primeira edição dos Lusíadas põe imensas questões. Põe questões ainda porque não tem textos para... Sim, está bem. Mas pronto, aquelas que aparecem com 1572, não é? Sim. Não tem, como diz, não tem poemas encomiásticos, não tem poemas... Normalmente, as edições do século XVI, as pessoas pediam ao círculo de amigos que escrevessem uns poemas prefaciais, como a laia de prefácio, dizer bem, não é? Como agora às vezes se pede quando se publica um livro e depois na contracapa aparece não se fulaninho disse, que grande romance, coisa lindíssima e tal, pronto, pedia-se isso e normalmente era feito em verso. E realmente essa edição não tem. Depois aparece com aquele privilégio, tem o privilégio, sim senhor, mas também tem apenas uma licença de Frei Bartolomeu Ferreira, longuíssima, porque o Frei Bartolomeu Ferreira, de uma maneira geral, se nós formos ver as licenças que faz à maior parte das obras, são coisas lacónicas, que é tal como vai, não tem nada contra a fé e bons costumes. Ele alonga-se a dizer que realmente o poema fala dos deuses dos gentios, tem que se pensar que aquilo é um ornamento da poesia, porque os deuses dos gentios são todos demónios, e também já Santo Agostinho também chamou divos aos deuses, e portanto desta vez passa, não é? É tudo estranho. E depois temos aquela ideia que, como é um grande poeta, seria um livro excelente. Não é, o papel é ordinário, está cheio de gralhas. Enfim, portanto, há muitas interrogações também a fazer em relação, então, para o bibliófilo, para aquele que pega na bibliografia material e olha para o livro, para o papel, para o tamanho, para aquilo que nós podemos ter nas mãos, realmente põe muitas questões que também ainda se calhar, tem posto muitas hipóteses e vai continuar a pôr questões. Mas o que eu ia, na verdade, também gostava ainda de dizer é que eu não sei se os Lusíadas falam assim tanto da guerra. Talvez fala do Império, mas não sei quantas estrofes estão nos Lusíadas dedicadas a guerras, que não ser os 12 de Inglaterra ou a Batalha de Aljubarrota. Não é, a maior parte dos Lusíadas não te fala de guerra. Fala do Império, fala da reflexão sobre o poder e sobre a relação com o poder, fala da história de Portugal, cria mitos. E cria mitos. Fala até do milagre de Ourique, consegue lá espetar com o milagre de Ourique naquela altura. Há 2 mitos que ele queria, ou 3 que ele queria, desde esse, mas o mais de todos é o de Inês de Castro. Inês de Castro. O naufrágio de Sepúlveda. Que não morreu em Coimbra. Sim.
escolhe de todos os relatos de naufrágio um naufrágio exemplar que a partir dali tem uma fortuna extraordinária até na literatura portuguesa contemporânea. Basta pensar no romance de Vasco Graça Moura, num romance relativamente recente de Mário Cláudio. Portanto, de facto, cria mitos, como diz o professor Há uma João. frase, posso interromper? Mas não vejo tanta guerra. Só vou falar nisto e calma a seguir. Há uma famosa frase que é: Pedro, o cru ou o cruel, declarou em Cortes que secretamente tinha casado com a sua amante. Eu estou a falar de quem? Pedro, primeiro, o cru ou o cruel, declarou em Cortes que secretamente tinha casado com a sua amante, de quem teve filhos. De Inês de Castro? Não. Não estou a falar de Inês de Castro. Maria Padilha. Maria Padilha é que é o mito inspirador de Luís de Camões para Inês de Castro. Já sei que logo todos vão googlar quem é Maria Padilha, a amante de Pedro I, o cru ou cruel, rei de Castela, que tem o mesmo cognome e que deu uma dinastia para Castela. E que foi desenterrada, coroada rainha, e houve o beijamão que se apropriou para a nossa Inês de Castro. Para mim, que não sei nada de história, ela morreu numa terra chamada Coimbrã, que é exatamente igual a Coimbra, com um tilo em cima, que era ao pé do paço dela. Ela fugiu do paço e foi apanhada em Coimbrã, onde foi assassinada. Mas isto agora é um dos mitos que Camões transformou em mito nacional e que, portanto, a gente tem que questionar aqui um pouco entre o mito e a história. E a lenda. Eu não trouxe poemas de circunstância. O que eu tinha trazido, vou explicar o que é que eu tinha trazido. É porque na biografia do Carlos interroga-se sobre os círculos que Camões teria frequentado. E eu trabalhei sobre uma figura que fica sempre muito mal nas biografias camonianas. Por acaso, o Carlos foi bastante caridoso com ela, que foi Pedro de Andrade Caminha, que aparece sempre como o vilão. Ele é o mal da fita no único filme sobre Camões, que é de Leitão de Barros, que por sinal acaba de ter uma versão digitalizada que vai passar ou passou na Cinemateca. O mau é o Pedro de Andrade Caminha. Mas, assim como nós... uma das questões é o silêncio dos contemporâneos em relação a Camões, porque é que os contemporâneos não falam dele, e de facto eu acho que através da obra de Pedro de Andrade Caminha nós encontramos ou podemos criar uma hipótese, não é? Que estamos sempre, como já viram, estamos no reino das hipóteses sempre, de que tenha havido um círculo que ele pode ter conhecido antes de ir para a Índia e que depois reencontra algumas destas pessoas para a Índia. Que é o caso, por exemplo, do João Lopes Leitão, que frequenta o espaço de Vila Viçosa na mesma altura em que Pedro de Andrade Caminha é o camareiro do Senhor Dom Duarte, Duque de Guimarães. É o caso de Jorge de Montemor, que também está em Vila Viçosa, porque ele vem no séquito da princesa Dona Joana. Está há muito pouco tempo, mas durante esse tempo ele troca poemas com esta gente. É o caso de Heitor da Silveira, que também troca poemas. Esses são poetas que nós encontramos em Portugal, não necessariamente na corte de Lisboa, mas como nós sabemos, ou se não sabemos, passamos a saber, há aqui um eixo de circulação entre Lisboa, Vila Viçosa e depois em Évora, quando o cardeal Dom Henrique se instala lá, e estes poetas circulam por estes ambientes e, portanto, talvez, explorando a obra do Caminha, se consiga encontrar um pouco o motivo para este silêncio que Carlos também fala na sua biografia, e que é os contemporâneos que estão em Lisboa não falam dele porque ele está na Índia. Exatamente, claro. Isso não é? E portanto os que falam são os que depois que vão daqui para a Índia. Exatamente. Esses sim. Há um grande romance à volta deste silêncio, lá está, em que começa no século XIX
e que põe uma espécie de uma conspiração de poetas contra o Camões, de que o Pedro de Caminha seria o principal, mas na verdade nós vemos isso, quer dizer, o Camões está na Índia a maior parte do tempo. A verdade é que pode não haver uma razão assim tão... A maior parte ou 10 anos da vida dele? Sim, são os anos em que esta gente se reúne. Exatamente, sim. Também se reuniram antes e depois. Deixa lá, vamos continuar. Eu só estou aqui a fazer... João, eu gostava de responder aqui à minha querida amiga Wanda. É evidente que os Lusíadas são um poema que está organizado em função de um tópico que é o das armas e o das letras. E quando eu digo que os Lusíadas são um poema que fala da expansão imperial dos portugueses, da expansão, digamos assim, pelo Oriente dos portugueses, estou a tentar dizer várias coisas, não é? Estou a tentar dizer que são um poema onde existe uma reflexão sobre como é que uma pequena comunidade se comporta em situações, na maior parte dos casos, de inferioridade numérica frente a um inimigo. Isso aconteceu, ou começou por acontecer desde o princípio, digamos, da nacionalidade, desde os primeiros reis, e depois teve a sua projeção no próprio Oriente. E, em muitos dos casos, e a violência que percorre todos os Lusíadas, não é? O corte de cabeças, as referências a toda essa violência, é uma violência que está equilibrada com ideias, à maneira do Francisco de Vitória, sobre a guerra justa, não é? Mas a guerra está lá e a guerra é uma das dimensões, do meu ponto de vista, principais do próprio poema, até porque é esta ideia do nobre capitão que, no fundo, percorre toda esta ideia dos heróis e das armas e dos barões assinalados. Depois existe o reverso disto, e o reverso disto é o reverso que remete para as construções, digamos assim, na linguagem de hoje em dia, ficcionais, poéticas, que são as construções das letras, não é? Que servem para equilibrar precisamente toda essa violência guerreira e todo esse tipo de descrições de como é que uma pequena comunidade faz frente ao próprio inimigo. E a poesia e a ficção, o recurso, digamos assim, aos deuses, surge precisamente como forma de equilibrar, como forma de enaltecer as próprias letras. Mas há uma outra forma de compensar, que é mais subtil e que tem sido, digamos, identificada por alguns comentadores do próprio Camões, é que, a começar pelo Jorge de Sena, não é? Quando define o poema como um poema da contradição, por um lado existe a épica dos guerreiros, por outro lado existe o contrário dessa mesma épica, que tanto pode estar em Moçambique, logo no final do primeiro canto, e eu gosto de sublinhar este primeiro canto, quando o regedor de Moçambique diz: vós sois pessoas violentas, são pessoas que matam, que incendeiam, nós não vos queremos cá. Já corre a fama que escravizam as pessoas. A ideia de escravização não está lá, mas está lá o equivalente. E, portanto, há toda uma denúncia da resistência a essa mesma mentalidade guerreira. E, portanto, o poema comporta também a sua contradição. Mas eu diria que no centro, e, aliás, desde o início, estão as armas e os barões assinalados. Os Lusíadas são um poema da guerra. Porque é um poema épico. Claro. E mesmo não é contradição nenhuma. Não faz parte dos cânones do género. É um lado curioso que, sendo também um poema sobre a dilatação da fé,
não aparecem missionários. Quer dizer, a ideia de cristandade. E quando aparece, diz-se mal deles, não é? Sim, exato. Quando é o Gonçalo da Silveira, não aparece. Sim, mas são coisas muito pontuais. A ideia de cristandade é uma ideia guerreira, quer dizer, de dilatação da fé neste sentido. Cruzada. Exato, de cruzada, sim. Há aqui eu diria que há aqui uma nuance, não é? O Jorge Sena falou acerca destes aspectos e destas mesmas contradições, dizendo que os Lusíadas são um poema da contradição da épica, não é? Eu julgo que os primeiros trabalhos, sobretudo do David Quint, que sublinharam precisamente um lado de que nos Lusíadas se encontra também a celebração da resistência à violência colonial. É dos primeiros textos de 1989 onde eu encontro plasmada esta mesma ideia. Remetem precisamente para uma espécie de imitácio do que já existiria em Homero e no próprio Virgílio, não é? E ele consegue, digamos, demonstrar como é que no interior do próprio poema épico existe esta mesma contradição, ou aparente contradição, não é? E, portanto, num género de conciliação dos dois lados. Portanto, pondo em causa a ideia de uma contradição à épica que tinha sido anunciada pelo Jorge de Sena. Queria-vos agradecer a todos este bom momento. Espero que não deem por mal emprego o que vieram aqui. Falámos muito de lenda, falámos de história e eu tentei desconstruir isto um pouco para não ser aquele discurso académico. Agradeço a todos este pedaço de tarde. Obrigado. Obrigado. Este episódio foi gravado na Biblioteca Nacional no dia 13 de novembro de 2024 e contou com a participação de Wanda Anastácio, Carlos Bobone e João Alves Dias. A sonoplastia esteve a cargo de João Luís Amorim, com apoio de Ricardo Rito, Filipe Oliveira e Paulo Lourenço. Voz off de Teresa Amar Ribeiro, coordenação de Joana Beleza, direção do Expresso de João Vieira Pereira e direção da Biblioteca Nacional de Diogo Ramada Curto. Camões, 500 anos de história e de lenda. É um podcast de 8 episódios enquadrado na comemoração dos 500 anos do nascimento de Luís Vaz de Camões. Subscrever o Expresso é ter acesso à melhor informação, a uma vasta oferta de conteúdos exclusivos e à opinião de referência. Subscrever o Expresso é tornar-se membro do nosso clube, poder ser voz ativa de uma comunidade informada e beneficiar de vantagens exclusivas. Subscreva o Expresso em expresso.pt/digital. Expresso. Liberdade para pensar.